o que o Gustavo colocou aqui, deixa eu colocar a pergunta dele aqui de novo. Olha, o xamanismo sempre usou os animais em sua cultura ou isso só veio através dos indígenas? Você sabe responder isso? Olha, eu não sei se ele sempre usou os animais. No meu círculo, a gente usa os animais, com certeza, né? Mas a gente usa os animais, né? A gente tem animais como símbolos de poder, né? Tá, Então a gente sempre estuda, né, os aliados conforme eles vão aparecendo pra gente. Não é uma coisa que a gente gosta de falar muito e de reforçar é que xamanismo não é Pokémon, que a gente tem que completar a coleção, sabe? Então, entendi. tem um tempo para você trabalhar com aquele aliado. Um aliado já é trabalho suficiente por uma vida inteira. Às vezes a gente chega tão feliz no xamanismo, falando, eu quero conhecer meu aliado disso, meu aliado de aquilo. E é quando a gente começa a ter contato com esses bichos, a gente percebe que é problema demais às vezes, e às vezes já dá muita dor de cabeça. Né? Dois, Entendi. então, quanto Você mais você conhece, tem, pior. você conhece algum caso de alguém que tenha contactado seu, como você chama, aliado de poder, né? É assim que você chama. Isso. Alguém que tenha contactado seu aliado de poder antes de entrar num ritual xamânico, por exemplo, vou dar um exemplo que eu quero te dizer. Vamos supor que eu vá entrar num ritual xamânico. Eu vou aprender xamanismo, vou lá estudar, fazer, né, todo o processo lá, entrar como neófito, eu não sei como é que é, mas eu vou entrar lá como neófito, não sei como é que vocês dão o nome. Eu vou entrar e vou começar a aprender. Aí eu vou passar pelo meu primeiro ritual. Só que quando eu vou passar pelo primeiro ritual, eu falo, olha, meu animal de poder é uma abelha. Como é que tu sabe? Não, eu encontrava ela nos sonhos, todo sonho ela estava lá. Só que eu não sabia que era meu animal de poder, então agora eu já sei. É possível que isso aconteça? É possível. É muito possível. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer minha primeira roda de xamanismo com o Círculo Branco, eu Uhum. tinha na minha cabeça que isso quando eu estudava magia, esoterismo, quando eu era adolescente, tinha, sei lá, 12, 13 anos, sabe? Tipo, muito tempo atrás, eu tinha lido e tudo mais. E nessa época eu tive uma experiência e eu falei, é esse animal. Aí eu fiquei, beleza, guardei numa caixinha, porque depois de um tempo, vida acontece, parei de estudar, deixei essa parte mística um pouco de lado. E aí, quando surgiu isso, veio essa lembrança de quando eu era adolescente. Aí eu falei, bom, pode ser, pode não ser, vamos lá descobrir o que que é Uhum. de verdade. E realmente era meu Bateu. aliado, bateu. Legal. Na verdade, teve uma diferença em classificação minha. Uhum. Eu que classifiquei errado anteriormente, então teve aí uma diferencinha. Classificou errado ou você não sabia o que era e chutou? Então, o que acontece foi. Bom, o meu aliado é uma mariposa. Ó, Uma nova noite. mariposa. Só que na época eu achava que era uma borboleta. Ah, tá. Entendi. Porque eu não sabia diferenciar um do outro. Aham. E aí eu fui procurar, e exige muita pesquisa, você acaba virando quase um especialista no bicho. E aí eu descobri que não era uma borboleta, era uma mariposa. Então teve essa Deixa, diferença de classificação. Legal. Deixa eu entrar aqui no seu métier um pouquinho e explicar uma coisa para o pessoal que está perguntando aqui a respeito do transe. Né? O que é esse estado alterado de consciência? Esse estado alterado de consciência, pessoal, é o que se chama dentro da magia de gnose e o que se chama dentro dos terreiros e outras artes religiosas e mágicas, quando você, por exemplo, vai se dar a incorporação de uma entidade espiritual, por exemplo. A sua consciência é alterada. Isso é um estado alterado de consciência. O estado alterado de consciência pode ser também o estado de hipnose, quando um hipnólogo consegue te induzir, né, ao transe hipnótico. Isso é um estado alterado de consciência. Então é difícil a gente explicar assim como é um estado alterado de consciência. Isso é único, é de cada um, é seu. Você é que vai ter a sua experiência. O que a gente pode dizer
é que dentro de um estado alterado de consciência, dependendo do motivo dele estar ocorrendo, você pode ser levado para diferentes resultados. Dentro da Umbanda, na maioria das vezes, você vai ser levado para o resultado de incorporação, na maioria das vezes. Dentro do xamanismo, você pode ser levado para encontrar um dos seus aliados. Tem aliado de poder, aliado de cura, não é isso? Então você pode ser levado a encontrar um dos seus aliados. Eu fiz o dever de casa, Yumi. Eu fiz o dever de casa. Eu fui Que pesquisar. orgulho! Então, você vai ser levado a uma dessas coisas. Dentro da hipnose, obviamente, você vai ser levado a ser hipnotizado. Pronto. Então, não dá para eu explicar para você o que é o transe, o que é esse estado alterado de consciência. Eu não tenho como te explicar isso. É muito particular. Isso equivale, eu diria, equivale dizer como existência do espírito, por exemplo. Espíritos existem ou não existem? Não sei, eu não posso provar. O que eu posso dizer para você é que a minha experiência particular, a minha experiência, diz para mim que alguém ou alguma coisa se comunica através de mim. Não sou eu que faço e que ajo daquele jeito. Mas eu não posso provar. Não posso provar. E estado alterado de consciência é isso. Você sabe o que está acontecendo, mas você não consegue explicar o que está. Porque é seu. É só você. Não tem jeito. A Yumi vai falar assim: quando eu entro em estado de transe, eu me sinto leve, tranquilona. Também com a mariposa, né? Eu me sinto leve, tranquilona. Então, eu vou explicar. Quando eu entro num estado de transe, eu me sinto grande pra caramba, pesadão pra cacete. Vai saber, né? Cada um, cada um. Exatamente. Yumi, eu queria ver com você, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta antes de eu seguir aqui. Estado alterado de consciência, a gente já explicou agora. Qual foi o animal que você encontrou? Não, mas aí é entre eles aqui. Tá um perguntando para o outro já. Já estão fazendo consulta entre eles. Gosto assim. Bom, vamos lá. Você, em off, a gente estava conversando, e não hoje, um outro dia a gente estava conversando, e nós comentamos a respeito de quando você entra num terreiro de Umbanda, eu não consigo identificar, porque eu não sou xamã, eu não consigo, mas você disse assim, às vezes a gente olha, a entidade está fazendo negócio, tu olha para a cara de você, tem outras pessoas do seu terreiro que também são xamãs, né? Então você Isso. olha para a cara do outro e fala, o cara está fazendo xamanismo. O que é isso? A gente pode saber ou não pode? O que identifica quando uma entidade está fazendo alguma coisa que te lembra o xamanismo e alguma coisa que você olha e fala, caramba, esse cara está fazendo xamanismo. Uma coisa que dentro do meu círculo, né, o que a gente sempre aprende muito a questionar é por que eu tô fazendo tal coisa, né? Às vezes a gente tem muito aquele negócio do tipo, mas por que você tá acendendo uma vela? Porque alguém me falou para acender uma vela. Tá, mas por que você tem que acender uma vela? Porque não pode ser, por exemplo, um incenso? Porque não pode ser, por exemplo, acender uma fogueira, né? Então a gente acaba levando isso para outras todas as áreas da nossa vida. Aquilo que eu falei, ser xamã num espaço controlado é fácil, ser xamã todo dia é difícil. A gente acaba se questionando, por que eu tô fazendo isso? Qual é o motivo, né? E como a gente, né, na época, antes da pandemia, a gente estava sempre com. A gente tinha muitos dias que um dia a gente estava no terreiro, no outro dia a gente tinha aula de xamanismo para ir. Então a gente começou a perceber algumas coisas, o porquê usar tais elementos. A gente começou a trazer palpites de por que tais elementos eram trazidos, por que uma erva X e não uma erva Y, por que uma vela da cor X e não porque uma vela da cor Y, né? E a gente começa a trazer e cruzar esses conhecimentos, tanto do xamanismo quanto da Umbanda, e a gente começa a perceber que talvez as coisas não estejam tão desassociadas assim. Talvez tenha ali, em algum momento, algum ramo da árvore que tudo vai se ligar em uma coisa só. Então, foi isso que a gente começou a prestar atenção, né? Tipo, uma entidade pede uma vela da cor X. A gente sabe que
talvez por causa do orixá, talvez por causa de não sei o quê. Mas a gente começa a ver com outros olhos que saem um pouco do, porque a cor do orixá é azul, porque a cor do orixá é verde. Então a gente começa a trazer, tipo, porque a cor do elemento é tal. Mas e se não tiver uma vela dessa cor? Que cor a gente pode usar? Né? Acontece às vezes, né? Às vezes a gente tá Sim. na Uhum. loucura de, a entidade pediu uma vela de tal cor e não tem. E aí a gente vai perguntar para a entidade e falar, olha, então, né, a vela dessa cor aqui não tem, Não pode ser tem. uma outra. E aí aquele negócio, a entidade vai falar uma outra cor. E aí a gente começa a Aham. associar que, tipo, então ela pegou essa cor porque associou com a outra por causa desse talvez motivo. Então a gente começa a cruzar essas informações dentro do Uhum. terreiro e a gente começa a ver que realmente faz sentido, né? Uma das coisas que é muito comum a gente ver que é muito parecido, realmente muito parecido mesmo, é quando tem, por exemplo, gira de caboclo, que é Uhum. o mais ali do ladinho, sabe? É muito, muito parecido com coisas de pagelança cabocla. Né? Eu conhecia, por exemplo, né, de ver, de estar acompanhando no terreiro, né, as coisas que os caboclos fazem, os movimentos, os instrumentos que eles usam, que são basicamente as mesmas coisas que a gente usa para a pagelança caboclo, que é o cachimbo, que é o maracá, às vezes o tambor, né, no terreiro a gente não usa Uhum. tambor, mas é esses Tá. instrumentos que têm uma relação, né, no terreiro, por exemplo, a gente não tem tambor, que a gente usa para entrar em viagem xamânica, mas a gente tem um atabaque que tem a mesma Sim. função, né? Sim. Não é um tambor em si, mas a função é a, Uhum. Uhum. né? Então a gente Verdade. começa a associar essas duas coisas e falar, ó, isso daqui é parecido com isso. No xamanismo a gente usa tal cor com tal intenção. Tipo, sei lá, a gente usa vermelho para o fogo. Mas olha só, na Umbanda a gente tem orixás que tem muito a ver com orixás quentes, que também usam o vermelho, como o Xangô, por Exato. exemplo. E aí você fala, mas Uhum. Xangô, fogo, fogo, vermelho, tá ali, ó, no mesmo caminho. Né? A gente começou a ligar essas coisas e começou a fazer essas associações e a gente ficou tipo, uma coisa talvez não esteja tão distante da outra. São coisas diferentes, são coisas diferentes. Né? Tem dogmas diferentes. O xamanismo é uma coisa para autoconhecimento. Umbanda é uma religião, tem diferenças, Sim. mas também tem Sim. coisas muito parecidas. E é isso que a gente gostou de estar assimilando uma coisa com a outra e falar, a gente está aprendendo uma coisa que a gente consegue passar para outros lugares, né? Não só dentro do xamanismo. Você você está falando que você segue uma tradição que é, como é que é o nome A a tradição que gente é o círculo branco. Círculo Branco. Você segue o Círculo Branco. Você conhece alguma outra tradição que trabalhe, sei lá, de uma maneira um pouco diferente, ou sei lá, que tem alguma coisa diferente? Depois eu tenho uma pergunta do Rogério Galo aqui para fazer, que é bem interessante também. Cada xamã trabalha de uma maneira diferente da maneira que recebeu os ensinamentos, né? Então, por Ah, exemplo, a minha xamã sempre foi de ensinar pra gente a questionar tudo. A ir atrás das coisas, de uhum, saber, de pesquisar, por que que vocês estão fazendo, por que tal coisa, por que não tal coisa, se o aliado é tal, vai pesquisar sobre o aliado, vai saber mais sobre o animal, o que come, o que faz, onde vive. Globo Repórter mesmo, sabe? Tipo, aham, aham. você, Para você, você- entendendo o animal, você consegue entender o que ele está fazendo ali, ou seja, a pesquisa é sua. exato. Né? Você sonhou lá o seu animal de poder, lá o seu aliado de poder é um tigre. Beleza, então agora eu vou entender como que o tigre. A pesquisa é minha. Eu vou lá, vou pesquisar, vou saber. Não é o xamã que vai falar, olha, é um tigre, porque o tigre faz isso, faz aquilo, então é assim. A gente tem um simbolismo, né, dos aliados, com certeza, né? Aham, Mas é aquela coisa, além do simbolismo, que outras coisas aquele animal em especial tem, né? entendi. Apesar de eu ser xamã, eu não sou bióloga, e mesmo que eu Sim. fosse, eu também não tenho a enciclopédia na minha cabeça de todos os Uhum, animais, uhum. porque cada um Tem tem que sua pesquisar. Tem que pesquisar. particularidade. Então, assim, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, você tem que correr atrás para saber
o que que ele é, né? O que que ele Certeza. faz. E a gente puxa muito mais, então, o xamanismo para essa ferramenta de autoconhecimento. A gente tenta. Tem outras tradições xamânicas que puxam mais para esse lado mais místico, esotérico, né? De curas e tudo mais. A minha tradição puxa Entendi. muito mais para autoconhecimento. Legal. O Rogério está perguntando aqui, eu vou fazer a pergunta que ele colocou, vou colocá-la aqui na tela. Ok. Quais as entidades do xamanismo além dos animais? O que eu iria te perguntar seria, dentro do xamanismo, além de trabalhar com animais, trabalha-se com entidades também? E se trabalha, como é que elas são enxergadas? Como elas são vistas? Basicamente, a gente trabalha com animais. Dentro do Círculo Branco, a gente tem mestres que auxiliam a gente também. E aí, o mestre que você tem, assim como o nosso aliado de poder, a gente que vai atrás para descobrir quem é. E assim, pode ser várias entidades diferentes, desde, por exemplo, um caboclo, podendo ser, não sei, uma pessoa qualquer, um índio, no geral, pode ser qualquer coisa, né? A gente trabalha com o conceito que dentro dessa minha tradição xamânica a gente tem um mestre. Então Esse mestre pode ser um xamã siberiano. pode ser um xamã siberiano, pode ser um índio, pode ser um caboclo, pode ser, sei lá, um preto velho, Uhum, né? uhum. Então é muito Como é? particular da pessoa. Certo. E pelo que você está me falando, então eu posso considerar que o seu mestre xamânico seja não vinculado, não é bem essa palavra, mas ele aparece para você da forma que você melhor o compreenderá. Então, o seu paradigma ou religioso, ou magístico, ou ateístico, não importa. O seu paradigma de entendimento dos espíritos vai meio que guiar o como esse mestre vai aparecer para você. Ele poderia aparecer para você como um monge budista, mas você não vai conseguir entender porque na sua cabeça só um preto velho poderia ser um mestre. Então ele vai abandonar aquela forma e vai aparecer para você na forma de um preto velho para facilitar o seu entendimento. É mais ou menos isso? Sim. A gente fala muito que tudo aquilo que a gente vê em viagem xamânica é nosso e também faz parte de um grande inconsciente coletivo. Aquele Legal. grande banco de dados que todo mundo está ligado em algum momento, né? Uhum. Então, dentro desse grande banco de dados, qual que é a coisa que melhor te encaixa, tá? Na minha tradição, por exemplo, né, a gente, por exemplo, vai encontrar o mestre, mas assim, eu vou contar por experiência própria. Às vezes a gente vai pensando que vai encontrar, sei lá, ai, meu, eu vou chegar lá e meu mestre ou minha mestra, não sei, vai ser, sei lá, Isis, vai ser Uhum. Hecate, vai ser Osíris, vai ser, sei lá, Hermes. E aí você chega lá e, tipo, não é nada disso, sabe? Então, É o seu assim, Zé, que morreu anteontem. às vezes é seu Zé, que aparece lá sentadinho, com um copinho de pinga do lado. Então, assim, às vezes a gente pode até ir pensando que, tipo, ah, não, eu quero que meu mestre seja aquela entidade mais, sabe? E às vezes não é, né? A mesma coisa com aliado, né? Às vezes a gente fala assim, ah, não, porque eu quero que meu aliado de poder seja, sei lá, um urso, um lobo, que é aquela imagem que todo mundo tem quando se fala de xamanismo, né? Aham, aham. Ai, E aí vem porque a mariposa. urso. E vem uma mariposa, e às vezes vem, sei lá, um besouro. Pode vir Uhum. tanto animal, né, que às vezes a gente nem pensa. E a gente, muitas vezes, as pessoas perguntam, ah, mas será que é? Porque a gente tem aquela ideia, as pessoas têm essa ideia que, tipo, ah, se não for um lobo, se não for um urso, tá Leão. errado. Tá errado. E não, não tá errado. É aquilo, né? Uhum.
O que a gente vê em viagens xamânicas nada mais é do que um reflexo do nosso interior. E a gente está usando aquilo que melhor entra na imagem que a gente precisa receber. E aí, a partir dessa imagem, a gente vai decodificar qual que é a mensagem dela. Então, não Bacana. adianta forçar uma mensagem, porque não dá para enganar sua própria mente. Uhum. Entendi. Pô, legal, bacana. Eu achei que realmente só trabalhasse com animais. 95% é os bichos batendo na gente, pode ter certeza.